Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te darei. Dilacerado pela dor das tuas culpas do pecar, vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te darei. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, ó, vem a Ele sem temor, e em graça te dará poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te darei. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele teu viver. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te darei. Gratos ao nosso Deus por estarmos juntos mais em uma escola dominical online. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana e agora nós vamos juntos estudar a palavra de Deus, e feliz também com os novos que chegam. Muito bem-vindos ao estudo, e também aos que já estão há tempos, a alegria ainda maior. Eu vou convidá-los hoje a abrirem a palavra de Deus. Nós vamos para o Novo Testamento. Agora nós vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo 16. Então hoje é o Novo Testamento, é o Evangelho de João, o capítulo 16. E vamos refletir, pensar, analisar as aflições na sociedade atual. As aflições na sociedade atual. Bíblia aberta? Então nós vamos ler desse capítulo, inicialmente, apenas um versículo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O nosso Salvador Jesus Cristo falou a nós e nos deu a segurança de vitória nas aflições. Vamos, nesse momento, após ler a Bíblia, orar. Grato, Senhor, pela dádiva da vida, vida eterna em Cristo, e pelo privilégio de estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, crescendo na Tua graça e no Teu conhecimento. Vem falar aos nossos corações.
O Senhor sabe o que precisamos ouvir. Me usa como um canal e que haja o alimento que tanto necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. As aflições na sociedade atual. É claro que estamos vivendo dias complexos, não só em nível de Brasil, mas em nível de mundo. E hoje o que tem afligido muito a sociedade é o medo. E os dados estatísticos colocam para nós que as pessoas, 75% das pessoas têm medo de ameaça aos filhos, 66% têm medo da violência, de sofrimento físico e emocional, 55% unindo o fracasso e enfrentar algo novo, com mais de 23%, 78% tem medo de enfrentar a realidade da vida, 38% rejeição, e assim vários dados têm mostrado essa aflição na sociedade atual, mas não fica por aí. Algo também a assustar, a epidemia da solidão. E dentre os 10 países que mais sofrem com ela, o Brasil está na categoria de 52% das pessoas têm medo, são afligidas pela solidão. Do mesmo modo, a ansiedade também tem mexido no Brasil. Aqui é um dado atual, 2025. 26,8% da população convive com esse transtorno da ansiedade e 45,5% se declaram ansiosos. E a gente vê que nós somos o segundo país que mais faz busca no Google em relação à questão da ansiedade. Também uma outra aflição que tem tomado conta da humanidade em si é a síndrome do pânico. E os dados, em termos de Brasil, que nos interessa, de 4 a 6 milhões de pessoas têm essa síndrome, são afligidas por ela. 18,6 milhões têm transtornos de ansiedade. E é claro que, diante desse quadro das aflições na sociedade atual, e eu poderia citar muitas delas, nós vamos buscar o auxílio, o remédio, a cura do Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho em que apresenta Jesus, não é? Quando a gente lê João 20:31, Jesus como Filho de Deus, e lá nós encontramos: esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Dos 4 evangelhos, ele apresenta realmente Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E é claro que no texto que nós estaremos estudando hoje, Jesus orienta os seus discípulos a respeito das aflições que podem surgir na vida. E quando a gente estuda o Evangelho de João e começa a partir do capítulo 15, a gente vê Jesus orientando os discípulos no João 14 acerca do conforto. No capítulo 15, Jesus orienta os discípulos acerca do aconselhamento. E no capítulo de hoje, nós vamos estudar Jesus Cristo orientando os discípulos que estavam também aflitos, temerosos, que ele ensina e ele faz algumas previsões a eles para auxiliá-los a enfrentar as aflições. E ele ali nesse capítulo, além de orientá-los, ele alerta nas suas predições que ele iria para o Pai e que viria o Espírito Santo Consolador, que estaria com eles nos momentos de aflição. E é claro que também prediz a sua morte e ressurreição. E é nesse momento que nós estamos e que nós vamos estudar. E a ênfase que ele termina o capítulo, o João 16:33, para nos auxiliar a enfrentar as aflições das nossas vidas e na atualidade. Nesse mundo, é uma ênfase de Jesus para nós, nesse mundo terão aflições. Então nós já somos alertados que as aflições existem e que nós as teremos. Contudo, veja a ênfase de Jesus: tenham ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. E pensando nisso, as aflições da sociedade atual,
nós vamos começar a refletir agora. Todos passam por aflições. Então não adianta. Você pode estar passando por uma agora, já saiu de uma e virá outra. Então, enquanto estivermos nesse mundo, vamos passar por aflições. João 16:1 traz para nós a ênfase. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, não fique assustado. Não é porque você é um cristão que você está livre das duras realidades da vida, das dificuldades. E é claro que a forma realmente que pode surgir a aflição. E Jesus orienta os discípulos. Vocês vão passar por isso, todos passamos. E a forma que vamos passar, ele no versículo 2, ele mostra essa forma. Eles vos expulsarão das sinagogas. Ele já começa a mostrar aos seus discípulos que ser cristão não é uma balinha para chupar algo fácil. É complexo, é difícil. Nós estamos em um mundo que não é regido pelas leis de Deus. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então veja bem, vocês serão perseguidos, mesmo aqueles que dizem ser de Deus. Agora, a grande negação, todos passam pela aflição, e os discípulos também estavam a pensar, a refletir sobre isso, o porquê da aflição. E Jesus coloca no versículo 3 de João 16, isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. As pessoas vos afligem, e nós vivemos um momento difícil porque eles não conhecem o Pai, não têm a intimidade com Deus, não têm a comunhão com Deus. E Jesus agora então vai direcioná-los para passar pelas aflições do tempo deles, como nós hoje, para passarmos também pelas nossas aflições. E ele coloca no versículo 16, 4. Ora, essas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Então Jesus está orientando-os que eles vão passar por aflições, todos passamos, a mesma coisa acontece hoje. Nós temos que estar em alerta, não nos assustemos. Não vou-las disse desde o princípio que eu estava convosco. Cristão, na verdade, segundo o teólogo norte-americano Leonardo Ravenhill, ele enfatiza algo próprio para esse momento do nosso estudo. Cristão que não sofre aflições nesse mundo, veja bem, cristão que não sofre aflições nesse mundo está vivendo o evangelho errado. Não esqueçam disso. O próprio Jesus Cristo, que pregou o evangelho, veio e nós o pregamos hoje, temos consciência disso, que as aflições vêm, elas estão aí e elas são dadas por Deus. E é claro, a pergunta muitas vezes, o pecado no mundo persegue os filhos de Deus. Como eu falei, a Bíblia é clara, o mundo jaz no maligno. O sistema que rege aqui não é dirigido por Deus, é guiado pelo nosso inimigo. E eles perseguem a Deus e seus filhos. E nós temos, biblicamente, exemplos de pessoas que passaram pelas aflições. Nós temos o nosso pai Abraão, o pai da fé. Ele foi afligido no seu tempo, com os medos e inseguranças, e mesmo quando ele teve que colocar o seu filho, que ele teve com Agar, mandar embora e tal, foi uma aflição muito grande, ele passou por ela, mas ele foi auxiliado pelo próprio Deus. Nós temos exemplos do povo de Israel também, que passaram pelas aflições. Se nós estudarmos as personagens bíblicas, todas elas passaram por aflições. E todas superaram as aflições. O povo de Israel no Egito, 400 anos de escravidão, sofrimento, debaixo do chicote dos egípcios, praticaram até infanticídio lá, querendo matar os filhos dos judeus ali no Egito e Israel. São as aflições. E é claro que os babilônios e assírios invadiram o povo de Israel. Eles sofreram aflições. Então a Bíblia toda é repleta. E são essas dores, essas aflições que nos fazem ser mais íntimos de Deus, que nos fazem depender de Deus, que nos fazem buscar a Deus plenamente e ter um crescimento espiritual e ter o aumento da nossa fé.
É na dor que a fé é aumentada. E aí a gente tem um resumo bíblico importante dos heróis da fé. Então a Bíblia registra os heróis da fé. E quando a gente lê Hebreus capítulo 11, 35, nós nos confortamos em ver que os nossos queridos irmãos que já estiveram nessa vida e já estão na eternidade com Deus, passaram pelas aflições. Hebreus 11, 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Hebreus 11, 36, aí o registro dos nossos irmãos do passado, os heróis da fé. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Hebreus 11, 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Então todos eles passaram por isso. Hebreus 11, 38, homens dos quais, vejam bem, homens dos quais o mundo não era digno. Porque esse mundo não tem prazer naqueles que fazem a vontade de Deus, naqueles que andam na verdade, naqueles que buscam a justiça. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. E claramente a gente vê no Sermão do Monte, quando Jesus está orientando o seu povo ali, e em Mateus 5, 10 a 12, nós nos deparamos com essa verdade. Então as aflições da sociedade atual, não se assuste. Os discípulos estão sendo orientados no texto de João 16, e aí agora em Mateus 5, 10, 12, Jesus alerta. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados o 11, sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. E o 12, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E os nossos queridos irmãos que já viveram nessa vida e estão na eternidade com Deus, já estão desfrutando da vida eterna com Deus. Porque graças a Deus tudo isso aqui é uma passagem. Tudo isso é temporário. E foram o que eles viveram e estão já desfrutando da vida eterna com Deus. Mas veja bem, as lições aí que a gente aprende nessa primeira parte, né, que todos passam por aflições, e é um alerta de Jesus a nós. Então não se assuste. O foco na hora da aflição é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Mas veja bem, e nenhum susto quando elas surgirem. Estejamos preparados ao alerta de Jesus. E nada de desânimo em relação a elas. Isso é importantíssimo. Mas veja bem, as aflições na sociedade atual. Primeiro, todos passam por ela. O mesmo orientando os seus discípulos ali no ensinar a eles no capítulo 16. Mas o segundo ponto importante, Jesus os alerta. Há o auxílio divino nas aflições. Isso é muito importante. E há a promessa de quem? A promessa do Espírito Santo, o Consolador. Ora, Consolador. O Consolador viria. Então eles não estariam sozinhos. Olha João 16, 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? João 16, 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus foi para o Pai e o Espírito Santo veio para cumprir a sua missão. A nossa salvação eterna é uma obra trinitária. O Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo veio aqui para nos regenerar, para nos dar a certeza, a segurança, para habitar em nós. E olha bem aí, maravilhoso ver que nós não estamos sozinhos para enfrentar as aflições. Quando a gente lê João 15, 26, o conforto vem ao nosso coração na hora dos problemas, das dificuldades, das adversidades. Quando, porém, vier o Consolador, olha a promessa de Jesus ali aos discípulos, naquele momento que eles estavam tristes,
porque estavam em aflição, iriam passar por aflições. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-lhes que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vos enviarei. E é importante ver que o Espírito Santo veio para dar vida espiritual. E nós já o temos presente conosco. Então, através dele, nós temos vida espiritual. João 7, 37, 39. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz, alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. E jorra de nós, o nosso interior, o que Jesus prometeu aí, colocou através do Espírito Santo. E Jesus falava do Espírito que devia receber os que tivessem fé nele. Somente quem tem fé em Jesus se arrepende dos pecados, espera o perdão, o recebe como Salvador, o Santo passa a morar e passa a compartilhar dessa graça. Pois ainda não tinha sido dado o Espírito, que Jesus ainda não tinha sido glorificado. A promessa ele fez aí aos discípulos, o conforto ao coração deles naqueles momentos de aflições que estariam vivendo e viveriam ainda, com Jesus. Então, a vida espiritual, e ele vive no cristão, isso é tão bom. Olha o que a palavra nos diz em João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre com você. É muito bom, forever. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Não o tem. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita dentro de nós. É claro que o João 14, 18 ainda termina a ênfase. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós não estamos órfãos em nenhum momento, porque o Espírito Santo está conosco nas aflições, a terceira pessoa da Trindade, cumprindo a sua missão. E ele escreveu a Bíblia, e é muito importante isso. João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que lhes disse. E está registrado. Homens foram usados por Deus para registrar e para chegar até nós a Bíblia e ser o nosso fortalecimento espiritual. E é claro que é Ele que converte o pecador. Eu posso falar do poder de Jesus, do amor de Deus, mas quem o converte de fato o pecador é o Espírito Santo. E olha o que diz João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o acordar do Espírito Santo. Não devemos nunca deixar de falar, orientar. Como eu faço aí, são 288 escolas dominicais de hoje. Mas é o Espírito Santo que vai acordar a pessoa. E João 16, 9 reforça ainda. Do pecado porque não creem em mim. E João 16, 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. E o 16, 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, já está condenado, o nosso inimigo. E é claro que ele estaria dando, o Espírito Santo vai dar sabedoria no caminho da verdade. E é importante isso, porque João 16, 12 ainda, no diálogo com os discípulos, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, não é hora, vai chegar a hora. João 16, 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas irá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Já está preparando os discípulos aí, mostrando a eles a importância de que o Espírito Santo estaria com eles e levando-os a glorificar a Cristo. Porque o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pagando toda a nossa dívida por todos os nossos pecados, conquistando a vida eterna, o Espírito Santo vem aplicar isso. Ele veio cumprir a missão. E é claro que João 16, 14, ele me glorificará, porque não há de receber do que é meu e vou-lo-á, há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E é claro, João 16, 15, tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. É claro que as aflições na sociedade atual, as aflições que os discípulos viveram ali no seu tempo,
João os orientando e orientando a nós hoje. É claro que todos passam por aflição, mas há um consolo agora que Jesus dá aos discípulos. Vocês terão o auxílio divino através da pessoa do Espírito Santo. E é o mesmo que acontece hoje. E é claro, terceiro ponto das aflições na sociedade atual, importante, superação das aflições. Então vejam bem, como é bom saber que a gente supera as aflições com a ação de Deus através do Espírito Santo. E quando nessa parte do diálogo de Jesus com os seus discípulos e conosco hoje, ele mostra que haverá alegria. A dor, sofrimento, as aflições, mas haverá alegria. E olha o que ele coloca para nós aí, João 16:16. Um pouco e não mais vivereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. João 16:17. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai? Eles não entenderam, não compreenderam aquele momento ali. João 16:18. Diziam, pois, que venha a ser esse? Um pouco? Não. Compreendemos o que quer dizer. É claro que no momento da aflição, dificuldade, não compreende. Não é? Não compreende, é claro. E Jesus, então, com os discípulos, sem compreender o que ele estava a falar, porque na verdade ele estava falando da sua crucificação e ressurreição. É claro que era tudo novo. Eles estariam vivendo aflições que jamais alguém da terra havia vivido em relação à ação do próprio Filho de Deus em vir aqui, dar a sua vida, morrer por nós, fazer o sacrifício para todos sempre e ressuscitar. É claro que Jesus Cristo esclarece as suas dúvidas. E hoje para nós, nos momentos de aflições, na sociedade atual, Jesus esclarece também através da sua orientação no Evangelho, João capítulo 16. E olha o que vi aí, João 16:19. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, olha bem aí. E João 16:20. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. É claro, os que não aceitam a verdade, os que não amam a Deus, os que são contra a vontade de Deus, a verdade de Deus, ficaram felizes com a morte de Cristo, ficariam ali, eles estão sendo avisados, ficariam felizes. Os judeus, somente os religiosos da época, Jesus veio confrontá-los e mostrar que eles viviam uma religião falsa, uma religião de aparência, uma religião apenas para agradar a si próprio e não a Deus. Então eles ficaram felizes com a morte de Jesus e se alegraram com a morte dele. Nós tivemos aí uma tragédia com um norte-americano que foi morto violentamente e houve no mundo todo pessoas que se alegraram com a morte. Isso é algo desastroso, é algo que não é de Deus, é algo de pessoas que não têm o Senhor Deus no seu coração, não têm o amor de Deus. E é claro, ele alertou-os ali. Vocês estarão tristes, eles estarão alegres, mas um dia, com o que eu fiz, vocês vão se alegrar, porque graças ao meu sacrifício, vocês conquistarão a vida eterna. E João 16:21, ele vai ainda explicando, orientando os seus discípulos naquele momento da explicação que eles não estavam entendendo. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido um menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Então vejam bem, isso é tudo temporário, esse sofrimento é temporário, essa aflição é temporária, porque vocês vão se alegrar. É o que ele coloca aí. Assim, agora João 16:22. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez os verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A alegria que é dada por Deus, a alegria que está presente no nosso coração, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, ninguém tira. As circunstâncias não tiram, porque é uma alegria espiritual. É claro que João 16:23 ainda, ele reforça, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, ele vou considerar em meu nome. Às vezes as pessoas perguntam, nossa, a sua pessoa sempre ora
terminando a oração em nome de Jesus, e aí, por essa orientação. Nós não podemos terminar as nossas orações sem falar em nome de Jesus, porque só através de Jesus que Deus nos atende, porque Ele é o caminho, verdade e vida. Ele é a senha para eu entrar no céu. E é claro que Ele está orientando, ó, em meu nome. E Ele vai mais ainda, a alegria, porque é a promessa da vida eterna. É tão triste. Nós tivemos uma semana triste com pessoas próximas a nós, pessoas queridas a nós, que partiram para a eternidade. Há uma tristeza no nosso coração, porque sentimos falta delas. Mas graças a Jesus Cristo, elas morreram e vão ressuscitar. Ontem falava uma jovem isso. Ela perdeu o seu pai recentemente. Olha, graças a Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Assim como seu pai morreu e ressuscitou, assim como Jesus morreu e ressuscitou, seu pai irá de ressuscitar. Isso é o conforto. Nós temos promessa da vida eterna, a alegria no coração. E Romanos 8,31 nos dá mais ênfase ainda. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma aflição vai ser contra nós, não vai nos destruir em momento algum. Ela vai ser usada por Deus para o nosso crescimento espiritual. E olha o que diz Romanos 8,32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E é claro que Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Não devemos temer ninguém, nada, nada. O mais importante é agradar a Deus. Enquanto as pessoas estão vivendo, agradando pessoas, homens, elas vivem uma vida infeliz. Porque é impossível agradar o homem. Agora, o mais importante é agradar a Deus. E é claro que Romanos 8,34 ainda nos coloca essa verdade. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos um advogado no céu. Nós temos Jesus à direita de Deus. Então é muito especial, nas horas das aflições, lembrar que não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco, temos a presença dele a atuar. E é claro, Romanos 8,35 ainda. Quem nos separará do amor de Cristo? Veja bem. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada nos separa do amor dele. E é claro, Romanos 8,32. Porque eu estou bem certo. Veja bem, a promessa nas horas de aflições. Olha o conforto que a palavra de Deus nos dá. E hoje procurei trabalhá-la bem no estudo, porque é a palavra de Deus que traz capacitação para enfrentarmos as aflições da vida, sermos confortados, consolados através do Espírito Santo. Olha Romanos 8,38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. E olha o que diz o Romanos 8,39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É claro que as aflições na sociedade atual, já estamos alerta, todos passamos, não escapamos, mas nós temos o Espírito Santo conosco. E Ele mora em nós e Ele nos capacita e a gente passa por ela, a gente tem uma alegria dada espiritual, nos fortalece nesses momentos e é muito especial. Mas vejam bem, nós temos o acesso a Deus Pai nas aflições. Então Ele alerta, olha, vocês não estão sozinhos, o Espírito Santo está com vocês terão alegria, vai passar, mas isso vai passar, é circunstancial. E agora, acesso a Deus Pai nas aflições. E através de Jesus, no poder do Espírito Santo, há acesso ao Pai. Eu posso não ter acesso ao presidente do Brasil atual, nem ao presidente dos Estados Unidos atual, nem ao presidente da Rússia, nem ao presidente da França, nem ao presidente dos países, mas eu tenho acesso direto, através de Jesus, ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos acesso, e através de Jesus, no poder do Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai. E olha o que Jesus falou aos seus discípulos. João 16:23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo,
Se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Veja bem, só através de Jesus. Não há outra maneira para eu manter intimidade e ter acesso ao Pai. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Sem o meu nome, sem a senha, sem digitar a senha que é Jesus Cristo, o Pai, não há o acesso ao Pai. E olha o que diz ainda João 16, 25. É a palavra de Deus, não sou o Joani que está a falar. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. João 16, 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Isso é muito importante. Eu sou amado por Deus. Antes de eu existir, Jesus Cristo já tinha vindo a este mundo há 2000 anos atrás, já tinha pago a minha dívida com Deus dos pecados, já tinha me concedido a bênção da salvação antes de eu existir. Deus já pensou em mim. O amor de Deus é infinito, é eterno. E olha bem aí, visto que tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. E é claro que Jesus veio da parte do Deus Pai, obra trinitária, para nos dar a vida eterna. E é claro que João 16, 28 ainda, vim do Pai e entrei no mundo. Veja bem, nunca soube de ninguém que tivesse feito isso. Nenhum líder religioso, nenhuma pessoa, nenhum profeta ou coisas desse nível veio do Pai. Ele veio do Pai, veio da eternidade para o tempo finito. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Eu cumpri a minha missão. Eu vou para o Pai. E é tão bom saber que Jesus Cristo está lá, à direita de Deus, a interceder por nós. E esse caminho que Jesus próprio abriu para nós, até a presença do Pai. Nós temos acesso direto à presença do Pai através de Jesus Cristo. E Hebreus 10, 20 traz ainda a ideia para nós. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então agora nós temos acesso ao trono da graça. Aí até, de tão que eu fiquei feliz de montar preparar a mensagem, que eu repeti trono 2 vezes. E é bom mesmo a ênfase. Acesso ao trono da graça, concedida por Jesus Cristo a nós. Por isso Hebreus 4,16 traz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Olha bem aí, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Não esqueçam, nas aflições nós temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo. E é claro que Ele promete alegria completa através dele para o acesso ao Pai, que é a fonte de toda a felicidade e prazer. O único que pode satisfazer o coração humano, preencher o coração do humano, é Deus. Nada pode preencher o coração humano a não ser Deus. Há um vazio, a ênfase é dada para nós, há um vazio no coração do homem que só Deus preenche. Jesus Cristo veio para isso, para operar essa boa nova em nossas vidas. Agora veja bem, João 16, 23 ainda: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, eu digo que se pedis alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Mas vejam bem, em último lugar, as aflições na sociedade atual, todos passam por ela. Temos o auxílio do Espírito Santo. Nós superamos com o auxílio de Deus e haverá alegria no nosso coração. E automaticamente isso possibilita termos acesso a Deus Pai, temos acesso ao Pai. Foi o que Ele enfatizou aos seus discípulos. Agora veja bem, último lugar, força divina na superação das aflições. Isso é o mais importante. Em nós não temos capacitação nenhuma, em nós não temos força nenhuma, em nós não somos nada, nada sem a ação do Senhor. E é claro que os apóstolos, admirados diante dele, olha, admirados, veja bem, João 16, 27, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Nós temos o amor do Pai, nós temos o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a ênfase que agora é aos discípulos: olha, o Pai vos ama, eu vim da parte do Pai.
Eu vou para o Pai e vem da parte do Pai o Espírito Santo. Olha aí. João 16, 28. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então agora o comportamento é mostrado aos apóstolos. Simão Pedro, Tiago, Mateus, né? Apóstolos, né? João, né? Simão Pedro, Felipe, Mateus, Tadeu, Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu, Judas, Simeão e Tomé. Vejam bem aí, né? Como foi importante eu ter aprendido esse cântico lá quando era criança. Cristo chama os 12 para apóstolos seus. Era Simão Pedro, Felipe e Mateus, Tadeu e Tiago, João, Tiago, André, Bartolomeu e Judas, Simão e Tomé. Vejam bem aí. Aprendi, agora posso falar aqui, né? E João 16, 19. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Então agora já ficou esclarecido a eles. João 16, 30. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de alguém que te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. João, aí, a ênfase, Jesus avisa aos apóstolos, avisa, olha, eu vou deixar, vocês irão me deixar, vocês irão me abandonar. Ele alertou, orientou, vocês irão. Porque respondeu-lhe Jesus, 16, 31. Respondeu Jesus, credes agora? João 16, 32. Eis que vem a hora e já chegada, em que sereis dispersos. É o momento que ele vai alertar, porque quando Jesus Cristo foi crucificado, todos o abandonaram. Cada um para a sua casa e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então veja bem, ali na crucificação de Cristo, no Getsêmani, orou, tanto que suou sangue. Naquele momento ali, na momento da crucificação, o Pai estava com ele. O Pai o capacitou, e é muito importante, nas horas das aflições, lembrar que o Pai está conosco. O Pai, Filho e Espírito Santo, eles estão conosco. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento para enfrentar qualquer aflição, porque ele se faz presente. Os amigos, os parentes, as pessoas podem nos abandonar, mas o Senhor Deus não nos abandona. E é claro que ele conforta os apóstolos. Então ele conclui o texto trazendo a eles o conforto nas horas das aflições. E ele termina o texto de João 16, 33, é a conclusão, e aí vem: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Então esse texto é muito importante para nós lembrarmos das horas das aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Concluindo, vamos concluir para nós também, nas aflições na sociedade atual. Veja bem, tenho-vos dito isso, para que em mim, olha aí a conclusão da mensagem de hoje do estudo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí nós começamos a entender, e às vezes a pessoa, quando lê o texto, ela fala, ter aflições? Jesus está prometendo alguma derrota para nós? As pessoas acham que a aflição é uma derrota para a vida dela. As pessoas acham que ser crente está livre de tudo. Aí são umas teologias totalmente errôneas pregadas atualmente, né? Teologias da prosperidade. Venha para Cristo que tudo vai encerrar, tudo vai, não terá problemas, não terá dificuldade. Isso é um evangelho falso, um evangelho mercadológico, um evangelho que não é o bíblico que nós estamos vendo hoje aqui, o evangelho bíblico. Então vejam bem, mas dá a impressão assim, prepara-se, vai dar tudo errado. Você vai ter problema, dificuldade, então você não é um cristão, você não vive uma vida cristã ou coisas desse nível, né? Venha para Cristo que tudo, você vai um mar, vamos dizer, um mar de rosas. Não, o próprio Senhor Jesus nos orienta, no mundo tereis aflições. É o próprio Cristo nos orientando, Jesus Cristo. Tende bom ânimo e venci o mundo. Então, veja bem, a gente tem que manter o texto completo, não parte dele. Porque no mundo tereis aflições, o texto não para aí. Eu não posso tirar do contexto a ideia. E olha aí,
Tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o texto completo. Ele não promete ausência de dor. Veja bem, nas aflições da vida, nas aflições da sociedade atual, mas sua presença em meio a elas. E é claro que muitas pessoas têm o desejo de fugir da dor. Não adianta. O mundo é um vale de lágrimas. O mundo há lutas, batalhas. Enquanto estivermos aqui, as dores estarão aí. E algumas pessoas até tenho conversado com elas, oraram para Deus, para o Espírito Santo, para Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, eliminar os problemas, eliminar as aflições. E Jesus não pediu isso. A gente viu hoje na meditação, ele não pediu isso. Mas ele pediu um consolador. Consola a dor. E esse consolador recorda realmente a dor. Jesus os chama de consolador, porque o caminho teria lágrimas. Os discípulos teriam lágrimas nos seus caminhos e nós também temos as lágrimas. Agora, sua paz é anestesia. A paz que vem do Espírito Santo, do Consolador, é anestesia, porque é a sua presença. É tão importante estar sentindo a presença. Às vezes estamos no hospital ali só, mas lembre-se, a presença do Espírito Santo está aí com você. A presença de Jesus através do Espírito Santo está com você. Aí no presídio, onde é que você está? Aí no lar idoso, né? Às vezes até deixado pela própria família, você não está sozinho. A Bíblia é clara ainda que meu pai e minha mãe me abandonam e o Senhor me acolherá. Agora veja bem, Cristo não chama para conforto. Veja bem, importante isso. O chamado nosso é para uma cruz. E Mateus 16, 24 claramente coloca para nós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é a ênfase para nós, e é claro, e a paz não é um sentimento, né? A paz que Jesus coloca para nós não é um sentir-se bem, veja bem, não é isso. É a certeza de Ele estar aqui, e ainda que esteja em meio às aflições. E quando nós vemos Filipenses 4, 7, entendemos melhor isso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E é claro que o Espírito Santo não apaga o sofrimento, veja bem, não apaga. Mas ele sustenta o nosso coração doído, ferido. Ele nos consola em meio às aflições. Ele nos encoraja, ele nos guia. Mas nada não substitui a cruz. Cada um tem sua cruz para carregar. Veja bem, cada um tem a sua cruz. E ele capacita-nos a dar o suporte para nos auxiliar a carregar a nossa cruz, passar pelas aflições. E é claro que Jesus Cristo termina, né? Eu venci o mundo. Veja bem, o nosso Salvador Jesus já venceu o mundo. Ele já teve a vitória, ele é um exemplo de vitória. Porque há esperança na aflição. Estamos concluindo, né, o estudo de agora. A esperança na aflição. E é a companhia fiel dele no caminho da vida. E é claro que termina a mensagem orientando os seus discípulos, né, os seus apóstolos. No mundo tereis aflições, tenham ânimo, eu venci o mundo. E também seus apóstolos venceram. Mas como? Olha bem, eu vou colocar aqui rapidamente o que cada um passou de aflição. O impulsivo Pedro morreu crucificado lá no ano 67 ao 75 e, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O Tiago, filho de Zebedeu, já tinha sido morto. A gente vê, é o único que você vê no livro de Atos, por Herodes Agripa I. O João, irmão de Tiago, foi exilado em Pátimos e, a fim de trabalhar em Minas, morreu com 100 anos de idade. Eu acho que é o único dos apóstolos que morreu com morte natural, mas alguns dizem que os inimigos colocaram um tacho de azeite fervendo e de onde saiu ileso, é uma colocação. André, o irmão de Pedro, foi crucificado em Ática, na Ásia Menor. O Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém e apedrejado até morrer. Mateus, ex-coletor de impostos, pregou durante 15 anos na Palestina, indo para a Etiópia, onde foi morto à espada. O Bartolomeu pregou na Arábia e depois foi para a Índia, e lá, é claro, ele foi esfolado vivo. O Simão, o cananeu, também chamado Zelote, morreu na Pérsia, por ordem do imperador Trajano, até expirar. Filipe morreu na Ásia Menor, enforcado no pilar do templo, em Herápolis. Tomé, o incrédulo, que não aceitava pela fé, foi para
Esparta, Média, Pérsia, chegando à Índia, morreu lá, foi morto lá. E é claro que Judas, irmão de Tadeu, morreu cravado de flechas. O Marcos foi arrastado pelas ruas em Alexandria, no Egito, até morrer. Lucas foi enforcado numa oliveira quando se encontrava na Grécia. Estevão morreu apedrejado. Nós temos o primeiro mártir do cristianismo, está claro em Atos. Matias foi primeiro apedrejado e em seguida decapitado. Barnabé também foi apedrejado e alguns dizem que Salamina zombavam dele quando sucumbia. E Paulo, é claro, que escreveu metade do Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, o grande apóstolo, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. Todos eles passaram por aflições. Mas assim como o nosso Salvador Jesus Cristo venceu o mundo, eles venceram e foram vitoriosos em Cristo Jesus. E agora a mesma coisa, no tempo presente, as aflições na sociedade atual, elas não derrotarão, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo e nós temos a presença real dele em nossas vidas e nos capacitará a enfrentá-las, e vamos passar tudo nessa vida. E exemplo dos apóstolos, já estão na eternidade com Deus, um dia estaremos para sempre com ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, como é bom nós sermos confortados pela Tua palavra. Pai querido, quantas aflições já passamos, temos passado e vamos passar, mas não as tememos, porque assim como o Senhor orientou os seus discípulos, mostrando a eles que eles tinham a capacitação do Espírito Santo com eles, o Consolador, e estaria com eles em todo o tempo, e eles passariam por todas aquelas provas, como o Senhor passou por elas. E o Senhor venceu o mundo, e nós, assim os discípulos já venceram e estão contigo, e nós também venceremos, e um dia estaremos na glória contigo. Grato pela Tua palavra ter falado ao nosso coração. Também, ó Pai, queremos agradecer pelo privilégio da irmã Marinilda Santos comemorar mais um ano de vida. Gratos que o Senhor tem guiado a sua vida, que tem conduzido seus passos, continue abençoando e a usando poderosamente para a Tua glória. Agradecemos ao Pai pelo Agostinho, também amigo da nossa mulher que ora lá da Alemanha, Jocélia, pela sua melhora, e também, Senhor, nos lembramos da mulher que ora, Fabiana, gratos a Ti porque ela ganhou mais um ano de vida. Cuida dela, abençoe e a usa, e juntamente com ela guarda toda a sua família. Queremos, ó Pai, interceder pelas famílias enlutadas, pessoas que perderam os entes queridos, que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, possa estar com eles, com essas famílias, com a família da missionária Gilmara, que precisa da Tua graça, do Teu poder. Estamos, ó Pai, com a Arlete, a mãe do Jean, e a esposa do Duda, conforta, a mãe do Júlio também, com a Marielle, Senhor, o Eduardo, o Murilo, que são filhos da Janete, que partiu também essa semana para a eternidade. Conforta o coração deles e também dos seus pais, o Senhor Atanásio e Dona Glória. E seja, ó Pai, também com a Nilma, o Guilhermo e toda a família, ó Pai, porque Nicolas partiu essa semana para a eternidade. Conforta os seus corações. E também, ó Pai, acompanha lá em Tietê a família do Senhor Aristeu Pantojo. Cuida, Senhor, deles, conforta os seus corações nesse momento que eles partiram para a eternidade. E não esquecemos, ó Pai, também da esposa e filhos do Charlie Kirk, aquele cristão assassinado nos Estados Unidos. Guarda também, ó Pai, a Patrícia e seu esposo, que estava fazendo um trabalho especial. Usa-os em todo o tempo para a glória do Senhor. E também seja com a Leonice, Senhor, que fará palestras, mulher que ora a casais, que o Senhor dê a sabedoria do alto para ela. Guarda também os filhos da Marli Messias, ó Pai, que pediu oração por eles, o Tom e o Vitor. Cuida deles, dirija, sustenta-os na Tua graça, no Teu poder. E seja, ó Pai, também a dona Laíse, precisando da Tua graça, a sogra da Lucelena, Senhor, dá a ela todo o suporte, a sua família nesse momento. Nos lembramos também do Kelson, que é o cunhado da mulher que ora, Maria Helena, Senhor. Cuida da vida espiritual dele, Senhor, o fortaleça. Não esquecemos, ó Pai, da Heloína, mulher que ora, que está em tratamento. Guarda, a proteja, abençoa a sua família. Não esquecemos, ó Pai, da Sandra, lá da padaria, em combate ao câncer. A Mari em sua recuperação também. A Sueli e o Bruno, nossos vizinhos. E Bruno agora está começando o emprego. E seja, ó Pai, abençoando esse novo trabalho dele. Guarda, Senhor, o Beto, o Gilberto.
no seu tratamento, na sua visão. Cuida dele, o fortaleça espiritualmente. Guarda o Vitor, né, filho do casal Tadeu e Ruth, que está doente, o assista com a graça do Senhor. Guarda também o Daniel, Juliana, Mateus, que são netos da Flaviana Folkman, Senhor. O Senhor conhece as carências, a necessidade deles. Atua poderosamente neles, Senhor. Guarda a Michele também, sobrinha da mulher que ora, Juscelia, que está na luta para combater o câncer. Guarda a Rafaela lá na Paraíba, Senhor. Esteja assistindo com a tua graça. E a Flávia pede oração por ela, que é a mulher que ora. Cuida, Senhor. Guarda a Silene também Soares, que vai passar por uma cirurgia, a pedido da mulher Nilza, que ora. Também o Rubens Lemisca, Senhor, que fará em breve uma cirurgia nesse mês. E esteja acompanhando, Senhor, todo o processo, Senhor, e esteja restaurando a sua vida física. Guarda os nossos Sidneys de Itaoca e Tietê, que eles sejam abençoados no seu tratamento em combate ao câncer. Não esquecemos, ó Pai, dos pais do deputado Carlos Janazzi, o senhor Armando e a sua esposa. Os assista, guarda, Senhor, também o Eduardo Taquinaca no combate ao câncer. A Yara e a Virgínia também, precisando da tua graça, do teu poder, as assista e abençoando as visitas que as irmãs irão fazer a elas. Guarda, Senhor, o Alexandre e a sua cunhada Elaine, os assista com o teu poder, gratos pelas recuperações, e guarda a esposa do Alexandre, Sueli. Guarda a Adriana Gobato, seu marido, a sua família, a sua filha, os assista e abençoe o tratamento. Que seja, ó Pai, com os lares problemáticos, precisando da tua graça, do teu poder, principalmente os jovens sem perspectivas. Tem misericórdia dos jovens, Senhor, que os jovens possam conhecer o poder de Deus, revestir-se da tua graça e sentir o quanto é importante a ação do Senhor na vida deles. Pensamos, ó Pai, por esse momento de escola dominical. Cuida das pessoas que estão assistindo. Eu não sei os problemas delas, mas o Senhor conhece cada um. E seja solucionando, resolvendo. E as pessoas em aflições, e seja confortando, e o seu Santo Espírito possa ser dado em porções dobradas a ela, para ter suporte, para passar pelos vales. E assim, como o Senhor prometeu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E que elas sejam vencedoras em Cristo Jesus. Agradecemos por esse momento, por essa hora, e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos cantar. Seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, obedecer sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu
sou feliz.